Na Sagrada Escritura, o tema da cegueira é um tema recorrente. E nós vamos perceber que quando se fala da cegueira, se fala nos dois níveis possíveis. E quais são os dois níveis possíveis? O primeiro nível é aquele da cegueira visual, aquela física mesmo, aquela biológica. Uma pessoa não tem a capacidade de enxergar, de ver. E vai dizer a profecia que quando o Messias vier, ele curará os cegos, tirará as pessoas da escuridão. E existe uma segunda cegueira, só terminando sobre a primeira. Ou seja, para que esta cura da cegueira aconteça, é necessário um intervento de alguém, de um médico, de uma tecnologia, uma intervenção divina, para que a pessoa retome a visão. Mas existe uma segunda cegueira, que é aquela espiritual. E atenção, não separemos a realidade entre coisas materiais e coisas espirituais. Quando eu disser a palavra realidade, todos nós precisamos pensar estas palavras, ou melhor, pensar a realidade como um conjunto inseparável daquilo que é espiritual e daquilo que é material. É um conjunto inseparável. E muitas das coisas que acontecem na vida material, elas também acontecem na vida espiritual. E nós temos um problema da cegueira espiritual. Mas a cegueira espiritual, para sair dela, nós precisamos de alguém que nos indique um caminho, mas precisamos também querer sair dela. Não basta que chegue alguém e nos cure, ou que aconteça um intervento divino ou médico e que nós voltemos a enxergar. Para sair da cegueira espiritual, é necessário querer. E quando é que nós sabemos que estamos cegos, de qualquer um dos pontos de vista? Quando nós não temos a capacidade de enxergar a realidade, de ver as coisas como elas são. E por isso, uma pessoa pode ser ter perfeitamente a visão, mas ser incapaz de enxergar a realidade como ela é, sendo, por isso, vítima daquilo que em latim nós dizemos noctum phantasmata, ou seja, vítimas da noite dos fantasmas. E os fantasmas aqui são as nossas imaginações de como a realidade deveria ser, mas e não como ela se apresenta. Portanto, a cegueira, ela só pode ser curada quando vemos a realidade como ela é. Neste caso, uma pessoa que tem a incapacidade de visão, mesmo física, biológica, não significa que ela seja cega, desde que ela consiga ler a realidade e não viver segundo a imaginação. Ela lerá, obviamente, a realidade do modo dela. Mas do ponto de vista espiritual, isso também é algo muito sério, porque é muito fácil imaginar as coisas na vida espiritual e não abraçá-las como elas são porque são, mas como elas são porque nos são doadas, porque como Deus nos dá. Então nós temos que, como denominador comum disso que eu acabei de dizer, a famosa frase que nós ouvimos durante a nossa vida: o pior cego é aquele que não quer ver. E esta frase, esta máxima popular, ela é muito real, sobretudo na nossa vida espiritual. E hoje nós estamos diante do episódio do cego Bartimeu, cidade de Jericó, que existe ainda, mas não a antiga, onde Jesus passou. Desta antiga tem somente as ruínas. Em Jerusalém, eu tive a graça de estar lá. Estive lá por 3 vezes. E o legal de Jericó é que em Jericó é onde começa a subida para Jerusalém. Portanto, quem está na cidade de Jericó e olha para um lado dela, só vê colinas. E no alto dessas colinas está a cidade de Jerusalém. Nisto aqui nós já podemos extrair uma primeira leitura espiritual. Nós, nesta vida, caminhamos em uma direção, e a direção é a Jerusalém celeste, que parece muitas vezes estar escondida atrás da colina da nossa vida, dos acontecimentos da nossa vida.
E sabemos que para chegar até lá é necessário subir a colina. E para isso precisamos de alguém que nos guie, porque se nós não soubermos o caminho para chegar até a Jerusalém, nós corremos o risco de nos perder. E quem nos guia? O próprio Senhor, com o seu Espírito Santo que age em nós. E alguém poderá perguntar: Padre, mas como o Espírito Santo age? Age no nosso cotidiano. Não tem nada de coisas místicas, viagem, não. O Espírito Santo age na tua família, no teu trabalho, na tua casa, nos acontecimentos do dia a dia, nos seus relacionamentos. Ali está a capacidade de enxergar a realidade que nos é dada. Portanto, para alcançar a Jerusalém Celeste, a que caminhamos, precisamos de quem nos guia. E aí o cego Bartimeu nos dará uma indicação muito clara. Ele ouve dizer que Jesus está passando ali, e ele sabe exatamente quem é Jesus. Ele então passa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. A presença de Cristo transforma, ativa a vida dele. E se nós temos consciência que a presença de Cristo na nossa vida nos transforma, nós vamos entender que todo o contexto em que nós vivemos não tem nada que seja estranho a Cristo. E não tem nada onde Cristo não possa estar presente. E, portanto, um cristão é aquele que percebe na circunstância dele, na realidade onde ele está, a presença de Jesus. E não uma presença qualquer, mas uma presença que dá um rumo decisivo para a nossa vida. E atenção, Jesus passa por Jericó e ele começa a subida dele para Jerusalém neste episódio aqui. E se queremos alcançar este desejo que temos de viver uma vida eterna e plena, começando já hoje, é necessário e somos convidados a advertir a presença de Cristo em todas as nossas realidades. E é exatamente ali, quando advertimos a presença do Senhor, é que tudo se transforma, tudo passa a ter sentido. Parece uma bobeira que direi aqui, né? Uma amiga nossa que está aqui na mesa teve uma reunião nesses dias aí. E antes da reunião ela pediu a bênção. Padre, me dá a bênção que eu vou lá para a reunião, né? Dei a bênção para ela, sério, não foi uma brincadeira. E depois ela mesma contou a história dizendo: nunca fui tão bem na entrevista, a entrevista foi ótima, eu nunca fiquei tão serena, tão calma. Percebeu a presença de Jesus, não estava sozinha. Sabe que Jesus estava ali. E isto aqui é decisivo para nós. E nós sabemos que temos que enfrentar os nossos dias, as nossas jornadas. Mas se enfrentamos as jornadas querendo simplesmente que as coisas funcionem segundo o nosso modo de pensar, o risco de nos perder é alto. E por quê? Porque podemos ser vítimas dos nossos fantasmas. Podemos ser vítimas das nossas imaginações, de uma visão unilateral ou inadequada da realidade. Jesus Cristo, com a sua presença, ilumina completamente a realidade em que estamos. E disto nós podemos perceber o sentido. Quando movemos segundo a nossa visão míope, a nossa visão limitada, nós corremos o risco de nos perder. E neste sentido não seremos nunca livres, porque só será livre quem concebe a realidade como ela nos é dada. Portanto, o cego nos ensina a compreender, e poderemos usar quase que como um trocadilho, o cego nos ensina a ver a presença de Jesus. Ou seja, quem advertiu a presença de Jesus ali? O cego. Foi ele que viu Jesus, ele que entendeu a realidade. E será que na nossa vida nós estamos cegos para a presença de Cristo? E agora nós temos que nos perguntar e responder, e essa resposta se dá com um passo em direção ao Senhor. Um passo que transforma completamente a nossa existência. E aí nós vamos perceber como é divertido, porque no Evangelho tem umas figuras aqui que nos ensinam a nos libertar dos nossos fantasmas. E a figura é a multidão. Nós temos uma multidão ali dizendo para o cego: cala a boca, fica quieto, fica na sua.
como que dizendo para ele, nós temos outros interesses, o que você está gritando aí para Jesus de Nazaré? E nós sabemos que um dos modos de destruir os nossos fantasmas é ir contra a multidão, porque não sempre a multidão está correta. A multidão se move por opiniões. O Papa Francisco escreveu nesta última encíclica chamada Dilexit nos Amounus, no número 6. Ele vai nos dizer que o nosso coração tem um grande desejo de Deus, mas ele está submerso por causa das superficialidades que o mundo nos propõe. Portanto, se nós queremos ver a realidade como ela é, deveríamos nos esforçar para escapar, para fugir, ou melhor, para afugentar as superficialidades da nossa vida. Os fantasmas que nos impedem de ver Jesus como Ele é. E aqui nós podemos fazer um parênteses, porque hoje em dia vemos dentro da igreja uns movimentos que são bem estranhos. Tem uma galera pregando Jesus que não é Jesus. Tem uma galera pregando uma igreja que não é igreja. E tudo isso começa a nos dar uma situação que muitas vezes é difícil e delicada, porque Jesus se apresenta de modo objetivo para cada um de nós. E nós não podemos imaginar um Jesus que nós queremos, mas somos chamados a acolher a proposta de Jesus como nos é dada. Acolher a proposta de Jesus como Ele nos quer. Portanto, o que se espera de nós não é viver segundo a nossa imaginação, e também, por isso, fugir daquilo que não é cristão. E fugir da opinião, e fugir da multidão que toda hora está dizendo isto ou aquilo para nós, porque nós somos chamados a viver a profundidade de Jesus, a profundidade de Cristo. E isto aqui muda. E observe que a multidão, ou seja, Bartimeu não deu atenção para a multidão. Ele continuou gritando, filho de Davi, tem piedade de mim. Até que Jesus é movido e diz, chame-o. A multidão muda. O que a multidão vai dizer para ele? Vai lá, Jesus está te chamando, está te chamando. Ou seja, se nós seguimos a multidão tem outros interesses. Portanto, viver a visão exata de Cristo nos chama a estar com Ele e a ter Ele como centro da nossa existência. E perceber a presença dEle no nosso dia a dia, na nossa realidade. E quando vemos isso, o nosso mundo se abre. E vamos compreender os panoramas incríveis da nossa vida e da nossa existência. Obviamente que nós vamos perceber depois que o cego Bartimeu vai ouvir a pergunta de Jesus, que queres que eu te faça? E a resposta é fácil, não? Ou seja, que eu veja. Ele era cego, ele queria ver. Que eu veja. Só que o Evangelho não narra um vislumbre. Ele passa a ver e passa a seguir Jesus. E do ponto de vista espiritual, é isso que nos espera. Porque se advertimos a presença de Cristo na nossa vida, família, escola, trabalho, qualquer realidade, nós imediatamente passamos a seguir Cristo. E a nossa vida se torna grande. A nossa vida se torna verdadeira. E aí nós vamos ir por caminhos retos, como diz a primeira leitura de hoje. Eu os conduzirei por torrentes de água, por um caminho reto, onde não tropeçarão. Mas aí não é mais caminhar segundo a cegueira do egoísmo, de tantas outras coisas, mas caminhar na luz de Cristo. E isto muda tudo. Termino com uma imagem que me tocou muito. Ouvindo Band News alguns dias atrás, uns 15 dias atrás, tinha a entrevista daquele cantor do Titãs, Nando Reis. E ele relatou um fato muito profundo da vida dele, que era a luta contra o alcoolismo. E ele começou a perceber que ele era alcoólatra. E essa luta foi muito difícil para ele. Foi esta música que fez ele escrever a música Os Cegos do Castelo. E o castelo é a vida dele, e aonde se encontra pontos cegos. E esses cegos do castelo que levam-o ao alcoolismo.
E ele vai, então, escrever a música dizendo: eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Depois ele vai dizer: dos cegos do castelo me despeço e vou. Porque quando o cego passa a ver, ele não se perde mais. Mas ele só pode ver com o olho de Cristo, com a luz de Cristo. A música termina: me despeço e vou até encontrar. Um cristão pode responder ao Nando Reis com muita tranquilidade: nós já encontramos quem cura as nossas cegueiras, Jesus Cristo. E nós caminhamos segundo a luz do Senhor, não segundo os fantasmas da nossa cabeça. Peçamos a Maria Santíssima que no dia de hoje interceda por nós e que possamos enxergar a realidade com a profundidade que Jesus nos propõe. Que assim seja. Amém.